bom dia web espectador. Estamos aqui no programa Web Seguros TV, no portal UOL, a clicktv.com.br. Hoje trazemos, como sempre, mais um convidado muito especial. Tenho a honra de trazer o meu colega de mercado, o meu amigo Adevaldo Calegari, que vai abordar temas ligados ao mercado de seguros. O Adevaldo Calegari é um paulistano, 61 anos, brasileiro, administrador de empresas, bacharel em ciências contábeis. Calegari é vice-presidente da Câmara dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo. Calegari é diretor de benefícios do Sindicato dos Corretores de Seguros, o Sincor. É diretor de microseguros da APTS, membro do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo e ex-professor da Escola Nacional de Seguros, Funensec. Calegari, seja bem-vindo, obrigado pela presença, é um prazer tê-lo aqui conosco. Sou eu que agradeço a oportunidade, bom dia a todos, um prazer falar de seguros, um prazer estar com vocês e fico à disposição para aquilo que eu puder responder. Eu cometi uma gafe, não sei se eu posso dizer que é uma gafe, mas o Calegari não é paulistano. Sou paranaense. O Calegari é paranaense. Com alma paulistana, porque estou aqui desde os 3 anos de idade, então... Então não, a gafe não é tão grande assim. Não é tão grande. Paranaense, paulistano de coração. Mulher e filhos paulistanos. Eu vou começar a nossa entrevista de hoje perguntando ao Calegari um pouco sobre o seguro através dos tempos, um tema que desperta muita curiosidade, principalmente para aqueles que não são do mercado de seguros. O que você pode falar um pouquinho sobre a história do seguro nos tempos? O seguro se confunde, de alguma maneira, com a existência do ser humano no planeta Terra. Embora tenhamos uma divulgação, uma importância maior nos momentos atuais, em função da economia, em função especialmente da organização das pessoas, das empresas, queria dizer que o seguro é algo que vem desde da Babilônia, estamos falando em 5, 6 ou 7 mil anos atrás, em que eles perceberam que os camelos e os cavalos eram muito importantes nas atividades comerciais daquela época. E de quando em quando alguém perdia um camelo ou um cavalo. E eles criaram uma sociedade mutualista, de tal maneira que se houvesse a perda de um desses animais, eles poderiam, se cotizavam e poderiam repor esse animal. O Código de Hammurabi, isso há 4.000 anos, já dizia que esse mesmo sentido de mutualismo também com os animais já se fazia presente de forma institucional. O governo daquela época se preocupava com isso. Depois nós tivemos a Inglaterra, no século XV, XVI e XVII, com as aventuras e o transporte marítimo, e finalmente chegamos aos dias de hoje, com uma indústria absolutamente fundamentada, inteligente, e que pode, sem dúvida nenhuma hoje, Guilherme, resolver qualquer problema de necessidade de cobertura, tanto para perdas de bens, patrimônio, como de bens de pessoas e vidas humanas. Hoje, seguro tem uma linha, uma abrangência absolutamente ilimitada. Por que eu digo ilimitada? Porque na medida que o mundo avança científica e tecnologicamente, existe a necessidade também de se dar cobertura a essas responsabilidades e a esses riscos. Então, o que era seguro de camelo há 6.000 anos atrás se transformou hoje num seguro de qualquer modalidade, de qualquer coisa. A indústria instalada está preparada para isso. Então, quando a gente fala sobre história do seguro no mundo, na verdade nos tempos, essa história vem lá da época desses cameleiros. Exatamente. E que a gente pode trazer essa experiência desses cameleiros, como o Calegari disse, babilônicos, para os dias atuais. Exatamente. Então, quem gosta de história, quem conhece história, sabe que estamos falando de fatos
comprovados, bíblicos inclusive, né, e contam que eles faziam entre eles tinham uma solidariedade, né, e criaram esse mutualismo todo. Que já era a ideia do mutualismo, né? A participação de todos para a eventualidade de alguns. Essa é a grande ideia de seguros. Para o nosso web espectador, principalmente aquele que não é do mercado de seguros, só reforçando um pouco mais o que o Calegari disse, essa história dos cameleiros, quando o cameleiro, que era um comerciante, ele morria decorrente das péssimas condições de vida que ele tinha, ou quando o seu camelo morresse também nessa estrada, né, nesse caminho para vender suas mercadorias, como é que eles se comportavam? Morreu o camelo ou morreu o cameleiro babilônico? Como é que eles faziam? A ideia era que esse trabalho não sofresse nenhuma descontinuidade. A ideia era continuar com esse, até porque aquelas rotas eram pré-determinadas de trabalho. E como é que você recuperava isso? Não era fácil, com aquelas atividades, você comprar um outro camelo. Isso era uma coisa complicada, difícil, caro. Então, na ausência, na morte especialmente de um desses animais, cada um dos demais que participavam desse trabalho colaboravam financeiramente para que esse animal fosse reposto. Da mesma forma, com a morte do cameleiro, se criava condições para que a substituição dele fosse feita de maneira natural, também do ponto de vista financeiro. Para você ter uma ideia, Guilherme, de como isso evoluiu, eu vou te dar os números do ano passado. O ano passado, o mercado segurador mundial teve um faturamento de 4 trilhões e 46 bilhões de dólares. Esse foi o movimento do mercado segurador mundial. Os Estados Unidos participaram nesse número com 1 trilhão 139 bilhões. O Canadá com 98 bilhões e o Brasil, que não é pouco, participou no ano de 2010 com 48 bilhões 760 milhões de dólares. O seguro hoje está desenvolvido de forma muito nivelada no planeta Terra todo. Você tem situações de desenvolvimento de seguros em todos os continentes, cada um com as suas características, e aqui eu enfatizo especialmente que os mercados mais evoluídos são aqueles que mais focam o problema da responsabilidade. Europa, Estados Unidos e Ásia hoje têm um desenvolvimento, um entendimento, uma preocupação maior, por exemplo, do que a América do Sul. Calegari, no Brasil, depois dessa história dos cameleiros babilônicos, nós percebemos uma grande evolução nesta indústria, a ponto de, em 1966, aparecer a Lei 73. Perfeitamente. É uma lei, talvez, das mais importantes do mercado segurador e que criou, dentre outras coisas, o Sistema Nacional de Seguros Privados. Isso. Então, antes de voltarmos às questões mundiais, eu gostaria, Calegari, que você falasse um pouco da criação do Sistema Nacional de Seguros Privados. Quem são esses atores? O que eles fazem? Qual a importância que eles têm nesse mercado? Perfeito. A estrutura do mercado segurador brasileiro começa, então, com o Conselho Nacional de Seguros, que delibera toda a política, não só de aceitação, mas de regulação do mercado, constituição de reservas. E ela, através de portarias, decretos, estabelece qual é a norma para o mercado segurador brasileiro. E aí você tem a SUSEP, que é um órgão estatal, o superintendente é indicado pelo governo federal. A SUSEP tem a responsabilidade de observar as normas, multar, dar amplitude a essas ações, fiscalizar. Cabe então à SUSEP, para todo o mercado segurador, o poder de polícia. A SUSEP, com esse seu, e isso é de forma nacional, a SUSEP
que tem este poder, obviamente pode encontrar algumas dificuldades em relação à amplitude desse mercado. Para você ter ideia, nós estamos falando de 118 seguradoras, de 46 empresas de previdência privada, já temos 32 empresas de resseguro, que hoje esse mercado tem 60 mil funcionários e 5 bilhões de responsabilidades de salários, encargos, etc. As seguradoras têm a responsabilidade de criar os produtos e colocar à disposição, assim como bancar esses riscos. As resseguradoras, elas complementam as responsabilidades das seguradoras. Então, cada seguradora pode, através dos seus patrimônios, das suas características, aceitar riscos até determinado volume financeiro. A partir daí, a seguradora usa um processo chamado resseguro, ou seja, garante a partir dessas responsabilidades, tem um outro garantidor, que é o ressegurador. Depois tem um processo de retrocessão para as empresas e tal, mas esse conceito de que a seguradora tem um limite para aceitar risco em cada ramo, a partir daí ela passa por uma resseguradora. É como então se fosse seguradora da seguradora. Uma transferência de risco. É correto dizer, Calegari, que é uma transferência de risco? É correto dizer que o excesso da responsabilidade tem que ser alocado em um outro parceiro. E o outro parceiro no mercado mundial é o ressegurador. E falando em resseguro, o Calegari está contando para a gente como é formado o Sistema Nacional de Seguros Privados, que foi criado pela Lei 73, em novembro de 66. Um dos atores que o Calegari acabou de comentar para todos nós é o papel do ressegurador, né? Nesse aspecto, Calegari, o que você acha que aconteceu? Quais foram os benefícios depois da quebra do monopólio do resseguro que se deu em 2007? Isso. Na verdade, até 2007, o mercado brasileiro era um dos poucos mercados mundiais que concentrava o resseguro numa única empresa, que era o IRB, Instituto de Resseguros do Brasil, uma entidade mista, governo mais seguradoras, mas que tinha, de certa forma, um peso, uma influência muito grande do governo. Ele era responsável por todos esses excedentes de limite das seguradoras. Em 2007, depois de muita luta, de muito trabalho, o mercado brasileiro aprovou a abertura do resseguro, como é na maioria dos países do mundo inteiro. O que significou isso? Significou uma mudança, inclusive, no comportamento das aceitações de risco. Então, nós trouxemos parceiros com muita experiência internacional na distribuição de riscos, com exigências, com tecnologia, com entendimentos muito próprios. Num primeiro momento,